aula. Hoje a gente vai iniciar a aula deitado de barriga para cima. Antes da gente deitar, a gente vai fazer uma transição dessa posição. Então a gente vai ficar sentado com as pernas dobradas e vamos apoiar as mãos aqui atrás dos joelhos. A gente vai descendo a coluna devagar até encostar totalmente lá embaixo. Agora deitada, a gente vai manter as pernas dobradas e os braços aqui do lado do corpo. A gente vai manter os braços esticados e os dedos juntos e vamos fazer o movimento de levar os braços lá para trás até onde conseguir e volta aqui para o lado de novo. Vamos fazer 10 movimentos. Então vamos lá. Levou o braço lá para trás, mantém a coluna parada e volta. Levou o braço e voltou. 2. Levou o braço e voltou. 3. Levou o braço e voltou. 4. Levou o braço e volta. 5. Levou o braço e volta. 6. Levou o braço e volta. 7. Levou o braço e volta. 8. Levou o braço e volta. 9. Mais um. Levou o braço e volta. 10. Ainda nessa posição, a gente vai fazer agora. Com os braços esticados lá em direção do teto. Vamos descer um braço do lado do corpo, o outro braço desce lá para trás. E a gente vai imaginar que tem uma corda em cada mão, empurrando os braços para longe do corpo, volta para o meio e troca. E voltou. Desce os braços, volta para o meio e troca. Voltou. 2. Desceu os braços, volta para o meio, troca. Voltou, desceu os braços, volta para o meio e troca. 3. Desceu os braços, volta para o meio, troca. 4. Desceu os braços, volta para o meio e troca. 5. Desceu os braços, volta, troca para o lado. 6. Desceu os braços, volta para o meio e troca. 7. Desceu os braços, volta e troca. 8. Desceu os braços, voltou e troca. 8. Desceu os braços, voltou e troca. 10. Desceu os braços, voltou e troca. E 10. Descer os braços. Aqui nessa posição, agora a gente vai trabalhar alguns movimentos com a cabeça. Então vamos deixar as pernas dobradas, os braços do lado do corpo. A gente vai fazer um movimento de levar a cabeça um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. É um movimento bem curto, tá? Não é um movimento muito amplo. A gente vai trabalhar um amplitude menor. Então vamos lá. Para cima, um pouco para baixo. Para cima, um pouco para baixo. 2. Um pouco para cima, um pouco para baixo. 3. Um pouco para cima, um pouco para baixo. 4. Um pouco para cima, um pouco para baixo. 5. Um pouco para cima, um pouco para baixo. 6. Um pouco para cima, um pouco para baixo. 7. Olhou para cima, olhou para baixo. 8. Olhou para cima, olhou para baixo. 9. Olhou para cima e olhou para baixo. 10. Ainda nessa posição, a gente vai trabalhar de novo, só a cabeça, mas agora a gente vai fazer o movimento de virar a cabeça para os lados. Então, a gente vai virar a cabeça para um lado, também, movimento curto. Lembre de movimentar só a cabeça e o pescoço, aqui o restante do corpo vão ficar parados. Então, virou, voltou para o meio e troca. Vamos lá, vamos começar pelo lado esquerdo, volta para o meio, lado direito. 1,
esquerdo, meio e direito. 4, esquerdo, meio e direito. 5, esquerdo, meio e direito. 6, esquerdo, meio e direito. 7, esquerdo, meio e direito. 8, esquerdo, meio e direito. 9, esquerdo, meio e direito. 10. Tem uma respiradinha ainda nessa posição. Agora a gente vai deixar a perna direita apoiada aqui um pouco pertinho acima do joelho, encostando a região do tornozelo. Com as duas mãos a gente vai segurar lá na coxa esquerda, puxando a perna para mais perto do corpo e volta. Então vamos lá. Dobra os braços, puxa a perna e voltou. 1, puxou a perna e volta. 2, puxou a perna e volta. 3, puxou a perna e volta. 4, puxou a perna e volta. 5, puxou a perna e volta. 6, puxou a perna e volta. 7, puxou a perna e volta. 8, puxou a perna, 9, puxou a perna, 10. Desceu a perna devagar até encostar lá embaixo. E agora vamos trocar o lado. Vamos apoiar a perna esquerda lá na perna direita, o joelho um pouquinho acima, o tornozelo, perdão, um pouquinho acima do joelho e as mãos na coxa direita. Então vamos de novo. Puxou a perna para perto do corpo e volta. 1, puxou a perna e voltou. 2, puxou a perna e voltou. 3, puxou a perna e voltou. 4, puxou a perna e voltou. 5, puxou a perna e voltou. 6, puxou a perna e volta. 7, puxou a perna e volta. 8, puxou a perna e volta. 9, puxou a perna e volta. 10. Desceu a perna devagarinho e os braços aqui do lado do corpo. O próximo movimento vai ser o seguinte: a gente vai cruzar os braços aqui na frente do corpo. As pernas vão ficar dobradas, só que elas vão ficar bem pertinho uma da outra. E a gente vai fazer o movimento de descer. As pernas para um lado, viram os braços, a cabeça e a coluna para o outro e volta para o meio. Então vamos primeiro começar fazendo só para o lado esquerdo. Então vamos virar as pernas para o lado esquerdo, os braços e a coluna e a cabeça para o lado direito e volta. 1, descemos as pernas, vira os braços e volta. 2, de novo, descemos as pernas, vira os braços e volta. 3, desceu as pernas, virou a coluna e volta. 4, desceu as pernas, vira a coluna e volta. 5, desceu as pernas, vira a coluna e volta. 6, desceu as pernas, vira a coluna e volta. 7, desceu as pernas, vira a coluna e volta. 8, desceu as pernas, vira a coluna e volta. 9, agora a última, desceu as pernas, vira a coluna e volta. 10. Agora a gente vai trocar o lado. Então a gente vai virar as pernas para o lado direito, os braços e a coluna para o lado esquerdo e volta para o meio. De novo. Virou as pernas, vira os braços e a coluna e volta. 2, desceu as pernas, desce os braços e a coluna e volta. 3, desce as pernas, vira a coluna e volta. 4, desce as pernas, vira a coluna. 5, desce as pernas, vira a coluna. 6, desce as pernas, vira a coluna. 7, desce as pernas, virou a
e volta. 10. Com as pernas dobradas, vamos trazer as pernas aqui pertinho do corpo. Abraça os joelhos, descansa um pouquinho, respira fundo. Próximo movimento é o seguinte, a gente vai manter as pernas dobradas e agora a gente vai entrelaçar os dedos colocando as mãos aqui atrás da cabeça. Quando a gente for apoiar as mãos aqui atrás da cabeça, deixa eu só sentar para mostrar para vocês como a gente posiciona as mãos, tá? Aqui, ó. A gente vai entrelaçar os dedos, né? Enganchar um dedinho atrás do outro. E as mãos, elas não vão ficar aqui atrás da cabeça mesmo, tá? Elas vão ficar mais para baixo, mais próximo aqui da região do pescoço. Então, a gente vai entrelaçar, coloca as mãos aqui nessa base final que a gente tem na cabeça. Os dedos, eles vão passando por todo o pescoço. E aqui, os nossos polegares, eles vão engatar aqui na nossa saboneteira ou aqui na nossa região da clavícula, tá? Então, eu vou virar só para vocês conseguirem ver como ficam os dedos na frente, para vocês terem uma noção melhor. Então, tracei, coloca aqui atrás, tira o cabelo, coloca aqui atrás e ó, os meus dedos eles estão aqui na frente, aqui nessa região, próximo da minha clavícula aqui, próximo da minha saboneteira, para que o nosso pescoço ele fique bem apoiado nas mãos e não gere tanto desconforto na hora de fazer o movimento. Então vamos lá. Ainda deitado, traça os dedos, as mãos aqui atrás da cabeça, engatem certinho lá os polegares. O que a gente vai fazer? Os cotovelos eles não vão ficar tão abertos assim, tá? A gente vai fechar um pouquinho, deixando mais perto do corpo. A gente vai fazer um movimento fazendo a força maior lá pelo abdômen, então a gente vai contrair o abdômen que vai fazer o movimento de levantar os braços e a cabeça. Quando chegar aqui, a gente vai trazer uma perna para perto do corpo, volta, troca o lado e aí desce os braços e a cabeça. Então vamos lá, subiu os braços e a cabeça pela força do abdômen, traz uma perna, volta, traz a outra e desce. Subiu os braços e a cabeça, traz uma perna, traz a outra e desce. 2, de novo, subiu a cabeça, traz uma perna, traz outra, desceu. 3, subiu a cabeça, traz uma perna, traz a outra, desceu. 4, de novo, subiu a cabeça, traz uma perna, traz a outra e volta. 5, de novo, traz uma perna, traz a outra, voltou. 6, de novo, subiu a cabeça, traz uma perna, traz outra perna e volta. 7, de novo, subiu, traz uma perna, traz a outra e volta. 8, de novo, sobe a cabeça, traz uma perna, traz a outra e volta. 9, de novo, subiu a cabeça, traz uma perna, traz a outra e volta. 10, dá uma respiradinha. O próximo movimento vai ser parecido, mas agora a gente vai trazer as duas pernas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Levanta a cabeça pela força do abdômen, agora traz as duas pernas dobradas, desce as pernas e desce a cabeça. De novo, contrai o abdômen, puxa a cabeça, sobe as pernas, desce as pernas e desce a cabeça. 1, de novo, subiu as pernas e voltou. 2, de novo, subiu a cabeça, subiu as pernas e volta. 3, de novo, subiu a cabeça, sobe as pernas e volta. 4, subiu a cabeça, sobe as pernas e volta. 5, de novo, subiu a cabeça, sobe as pernas e volta. 6, de novo, subiu a cabeça, sobe as pernas e volta. 7, de novo, subiu a cabeça, sobe as pernas e volta. 8, de novo, subiu a cabeça, sobe as pernas e volta. 9,
Agora a última, subiu a cabeça, sobe as pernas e volta, desce. Vou tirar as mãos, os braços do lado do corpo, respira um pouquinho. Agora, o próximo movimento, a gente vai trocar de posição, a gente vai sentar. Mas para isso, primeiro a gente vai virar de lado, apoie a mão aqui no chão e subam o corpo. Agora, sentado, a gente vai deixar as pernas afastadas, um pouquinho mais do que a largura do quadril, e os braços eles vão ficar esticados aqui no ar, mantendo sempre os pés puxados em direção do corpo. Coluna reta, a gente vai fazer o movimento de descer a coluna e os braços vão ficar esticados como se a gente fosse tocar lá na frente. Então vai descendo a coluna, estica os braços e volta deixando a coluna reta. Quando a gente descer a coluna, a gente vai tentar curvar ela, tá? A gente não vai descer a coluna reta. Então vamos lá. Vai levando os braços para frente, dobra a coluna e volta deixando ela reta. De novo, desceu a coluna, voltou. 2, vai descendo a coluna e volta. 3, vai descendo a coluna e volta. 4, vai descendo a coluna e volta. 5, desceu a coluna e voltou. 6, vai descendo a coluna e volta. 7, desceu a coluna e volta. 8, vai descendo a coluna e volta. 9, vai descendo a coluna e volta. 10. Agora podem relaxar, dobrem um pouquinho as pernas, respirem fundo. Agora a gente vai dobrar uma perna na frente da outra e a gente vai deixar os braços apoiados aqui na frente do corpo. Vamos escorregando as mãos lá na frente, ao mesmo tempo descendo a coluna e vem voltando devagar, deixando a coluna reta. De novo, desce os braços e a coluna e volta. Desceu os braços e a coluna, voltou. 2, desceu os braços e a coluna e volta. 3, vai descendo os braços e a coluna e volta. 4, descendo os braços e a coluna e volta. 5, descendo os braços e a coluna, voltou. 6, desce os braços e a coluna e volta. 7, descendo os braços e a coluna e volta. 8, vai descendo os braços e a coluna, volta. 9, desceu os braços e a coluna e volta. 10. Vamos continuar sentada ainda, com as pernas dobradas, e agora vamos finalizar com a respiração. Vamos pedir para vocês fecharem os olhos e trazer a atenção bem para a respiração. Então vamos lá, puxa o ar fundo pelo nariz e solta o ar pela boca. De novo, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar bem fundo pelo nariz e solta todo o ar pela boca. Prontinho, pessoal, acabamos. Nos vemos na próxima aula. Tchau!